Olá, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no aplicativo Band Play, falando para todo o Brasil e para todo mundo nesta terça-feira, dia 15 de julho de 2025. E nós começamos com o destaque direto de Brasília, com o Cláudio Humberto, que está voltando hoje de férias e chegando na capital federal, fervendo depois do tarifaço de Donald Trump. Cláudio, seja bem-vindo de volta aqui ao Jornal Gente. Um bom dia para você. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu estava troncho de saudades, viu? Olha, é o seguinte, aqui o que há uma expectativa de que o governo federal, o governo Lula, tome juízo e passe a lidar com essa situação de maneira mais adulta, mais responsável com relação ao tarifaço de Trump. É preciso lembrar sempre, né, que o governo Lula, com a ajuda de boa parte, aliás, dos formadores de opinião, tem conduzido essa polêmica à base de muita lacração e aquela conversa mole de atribuir tudo aos discursos do Lula no BRICS, etc. e tal, sem qualquer responsabilidade sobre os efeitos trágicos que esse tarifaço pode impor às empresas, aos empregos, às exportações, à economia brasileira de uma maneira geral. É uma tragédia, 50% de tarifa imposta pelo segundo maior parceiro comercial do Brasil é, de fato, uma tragédia. Muitas empresas poderão fechar, muitos empregos também poderão desaparecer. E o governo age como se não tivesse muito interessado em avaliar as consequências desse tarifaço, né? O Lula, por exemplo, parece mais interessado em fazer um aproveitamento político, eleitoral disso daí, do que resolver, de fato, o problema, né? Porque, afinal de contas, o governo não pode fingir que os Estados Unidos não têm condições de substituir muito rapidamente os produtos brasileiros que consomem. E os produtos, para serem competitivos, teriam que esperar, a indústria, também o campo, teria que esperar uma queda na cotação, a desvalorização do real frente ao dólar, que de fato é improvável que aconteça, ao menos na proporção que o tarifaço recomendaria, né? Bom, o fato é que ninguém pode ter dúvida de que o tarifaço vai começar mesmo em 1º de agosto, se nada for feito, se nenhum passo for dado, se nenhuma iniciativa for feita no sentido de suspender, adiar ou mesmo de se negociar algum acordo com o governo dos Estados Unidos, esse tarifaço vai vigorar mesmo a partir do dia 1º de agosto, né? O fato é que o que a gente percebe é que, como diz a nossa Sônia Blota frequentemente, faltam adultos na sala, pessoas que queiram resolver o problema e não apenas lacrar contra os Estados Unidos, contra o Trump. Tá vendo? Eu não gostava desse Trump mesmo, não sei o quê. E é como se o Brasil não tivesse muito a perder com toda essa história, né? A lorota de que Bolsonaro e os filhos dele têm a ver com isso, né? É uma tentativa de tirar de Lula a responsabilidade pelo tarifaço, porque, afinal de contas, a decisão do governo americano é uma reação ao comportamento, às atitudes e ao discurso hostil do governo brasileiro, do presidente brasileiro, ao presidente e ao governo dos Estados Unidos. A família Bolsonaro, é claro, adora essa história, né, de posar, de ter um poder com influência na Casa Branca que de fato não tem. Os adultos que frequentam salas que definem de maneira sensata crises como essa, sabem que os governantes tomam decisões no que afetam as relações com outros países, não com base em fofoca, no base do interesse político imediato, ou com base no estômago, né, de cada governante ou dos seus aliados. Essas decisões são tomadas com base em informes que o governo, sobretudo quando se trata da Casa Branca, com informes que recebe dos órgãos de inteligência, como a CIA, e também com os informes frequentes, diários, das embaixadas americanas mundo afora, inclusive a Embaixada do Brasil. Cada insulto do presidente brasileiro a Donald Trump, por exemplo, chamando o americano de nazista, cada um desses insultos, desses desagravos, desses agravos, foram transmitidos minuciosamente
imediatamente, por meio de telegramas diplomáticos, é essa a expressão que se usa, né? Telegrama, embora não seja mais telegrama, mas assim, são informes da embaixada. Isso foi tudo, enfim, reportado, né? Com muitos detalhes, com toda a ênfase, né? Pela Embaixada Americana para a Secretaria de Estado. E quem é que teve acesso? Esse informe foi levado a quem? Foi levado primeiro ao secretário de Estado, Marco Rubio, que certamente carregou nas tintas quando levou o assunto ao presidente Donald Trump, até porque Marco Rubio foi a primeira ou a primeira autoridade efetivamente importante antes de Trump nos Estados Unidos a criticar e ameaçar de represálias o governo Lula e também o Supremo Tribunal Federal pelas perseguições a Bolsonaro e também a seu grupo político, né? Bom, o fato é que quando adultos estiverem na sala para tratar desse assunto e a diplomacia prevalecer, não essa papagaiada que o Itamaraty vem protagonizando, o caminho da negociação é difícil, é claro que sim, mas começa exatamente por Marco Rubio. O primeiro, essa autoridade americana, secretário de Estado, sem dúvida nenhuma, a segunda figura mais importante do governo dos Estados Unidos, depois do presidente da República, e é preciso que o Itamaraty exerça o que sempre exerceu com muita competência, que é a diplomacia. O fato é que hoje o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, está comandado por grupos radicais, grupos raivosos, como, por exemplo, o grupo que é hegemônico, chefiado pelo assessor de Lula, Celso Amorim. Ele que ficou um velho incendiário depois que chegou à terceira idade, né? Bom, o fato é que tudo isso não interessa ao Brasil. O Brasil corre riscos efetivos, a economia brasileira, os empregos, as empresas, as exportações, tudo será afetado a partir de 1º de agosto e é, no mínimo, infantil a atitude de não se mexer, não tomar nenhuma medida, que é exclusivamente iniciativa do Brasil, para resolver essa parada. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que também nos traz mais informações sobre esse assunto. Muito bom dia, Sônia. Tudo bom, Cláudio? Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Você fez muita falta aqui na bancada do Jornal Gente e já chegou com tudo, né, Cláudio? Se tem o recesso aí em Brasília, não tem recesso nas notícias, porque, olha, elas estão cada vez mais quentes e vão esbarrar, já estão esbarrando em Brasília.